As relações trabalhistas geram muitas dúvidas, tanto para o empregado quanto para o empregador. Para responder algumas questões de ordem geral hoje sobre o direito do trabalho, eu vou conversar com o advogado Rudolf Christens. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Imagina. Rudolf, hoje a pauta é um pouquinho diferente da empregada doméstica. A gente vai abranger de uma maneira geral. Pode ser? Não, sem problemas. Primeira pergunta que eu quero te fazer é qual é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento de salário para um empregado? O prazo que o empregador tem é o 5º dia útil Tá. do mês subsequente da relação de emprego. Por exemplo, se começou em maio, ele tem que pagar até o 5º dia útil do mês seguinte. E Mesmo que tenha um acordo, por exemplo, pagamento quinzenal, não tem essas coisas? é o 5º dia útil também do pagamento quinzenal. Se for quinzenal, é o 5º dia útil dos 15 dias. Conta sábados e exclui apenas o domingo e a segunda. Tá. O domingo e os feriados. Espera aí, mas não ficou muito claro. A data correta para pagar é 5º dia útil do mês seguinte. Subsequente, isso. Tá, isso quando a pessoa recebe o salário todo. Isso. Mas, por exemplo, se eu quero pagar metade no meio do mês e metade, pode ou Pode. Não, pode, depende do contrato de trabalho que foi estabelecido entre as partes. Tá. Se for estabelecido de 15 dias, ele tem o prazo, ele trabalhou 15 dias, ele tem os 5 dias úteis próximos para receber. Entendi. Tá, entendi. Qual que é o procedimento que a gente adota se o empregado está cumprindo aviso prévio e ele, nesse aviso prévio, praticar alguma irregularidade dentro do trabalho? Nesse caso, pode ser, se ele fazer esse aviso, fazer uma irregularidade, pode um aviso prévio que seja de uma justa causa, de uma dispensa imotivada, pode causar uma justa causa. Tá. O que causa justa causa hoje? O que pode caracterizar a justa causa? Existem várias. Um exemplo furto de um ambiente de trabalho, ameaça. Mas tem que comprovar isso. Isso, embriaguez. Existem várias situações que podem gerar justa causa. Isso. E quando é a justa causa, tem aviso prévio da mesma maneira ou não? Tem aviso prévio, mas dependendo da justa causa. Existe justa causa que não tem. Depende de quantas advertências tem o empregado, quantas... Tudo isso depende do período que ele trabalhou, do período que ele elaborou, quantas vezes ele recebeu uma advertência, alguma coisa. Tá. Depende do vínculo dele de emprego. Como ele se manteve durante a relação de trabalho. Tá. Você falou advertência. Quando que eu posso dar uma advertência para um funcionário? Um atraso. Se atrasou, se dá uma advertência. Tem é uma situação que não gera justa causa, mas ele gera uma advertência que mudou um pouco no modo elaborativo da empresa ali, uma coisa mais simples que justa causa. Tá. E o que prejudica o empregado se ele começa a receber essas advertências? Pode gerar justa causa, vai causando advertências, e numa terceira, que venha a ser de uma grande responsabilidade, ele vai gerar uma justa causa. Daí perde os direitos lá? Ele depende, tudo é relativo. Em relação ao trabalho, tudo é relativo. Mas existe também a justa causa, vai causar sujar a carteira de trabalho, como os empregados dizem, no próximo emprego, tem tudo isso. Entendi. Prejudica o empregado principalmente. Tá. O que eu faço se o empregado demitido comparece lá ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho para aquela homologação, né? Isso. Depois você vai explicar direitinho o que é a homologação. Explica já. Homologação que está todo mundo de acordo com o que está acontecendo. Tá, foi um acordo entre as duas partes. Isso. Então tá, vamos supor que ele vai ao Ministério do Trabalho para essa homologação da rescisão trabalhista e ele não quer receber as verbas que foram destinadas. E aí? O empregador tem que fazer o quanto antes, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho que se chama ação de consignação em pagamento. Essa ação ele faz depósito em juízo de todas as verbas que seriam destinadas para o empregado, demonstrando a intenção que ele tem de pagar, para que não venha a ser prejudicado depois. Mas tem como ele fazer esse pagamento e faz em juízo, então? Isso. Tá. Por que o funcionário pode não querer isso? Achar pouco, talvez? Também. Às vezes quer prejudicar a empresa, é muito relativo. Difícil, né? Mas, enfim. Quando tem a rescisão por justa causa, é possível que essa homologação, esse acordo seja feito pelo sindicato ou isso tem que ser feito somente no Ministério do Trabalho? Não, pode ser feito pelos dois. Tanto pelo sindicato como pelo Ministério do Trabalho. Só que após isso, se o empregado achar que está sendo prejudicado, ele pode ingressar com uma reclamatória trabalhista no Justiça do Trabalho para rever seus direitos. Tá. Mas pode ser feito em qualquer um dos dois casos? Isso. Tá bom. O empregado que trabalha em horário noturno, se ele for transferido para o horário diurno, ele perde aquele direito, aquele adicional noturno? Perde.
Ele pede, só que o que acontece? Essa informação tem que ser informado para o empregado que trabalha no horário noturno através por escrito, que ele vai deixar de elaborar no trabalho noturno, para que se torne uma mudança de horário lícita. Que não venha alegar que não foi informado a ele, tudo isso. Porque aí ele perde, né? Ele começa a ganhar menos, isso, né? 20% a menos do horário normal. Porque o noturno paga mais. Porém, a qualidade de vida é outra, né? Apesar que eu conheço muitas pessoas que preferem ainda trabalhar à noite do que durante o dia. Se acostumou já, né? O organismo acostuma. Relógio? O relógio biológico acostuma. Vamos lá. O empregado que se afastar por motivo de doença tem o mesmo direito à correção salarial que ocorreu, por exemplo, na empresa para todos os outros que estavam trabalhando? Sim, sim. De todas as formas. Todo empregado que for afastado por motivo de doença, ele tem o direito dele como trabalhador na empresa. Na hora que ele retornar para o emprego, ele vai receber como todo mundo ganha. Tá, então, é claro, ele não toda a classe. Ele não estava ali por motivo de doença mesmo, né? Sim. O que hoje, Rudolf, pode liberar esse afastamento por doença? Tem alguma coisa que caracterize ou não? Depende, doença. Um exemplo é que assim, decorrente do INSS, a pessoa que ficar afastada mais de 16 dias do trabalho, ele recebe pelo INSS. Então, ou seja, um atestado médico que seja mais de 16 dias, ele já vai pelo INSS. Já não é mais pela empresa, é pelo INSS. Tá. É possível, por exemplo, eu dei o aviso prévio para o Roger. Roger, tá de aviso prévio. Mas desisti. Posso fazer isso? Pode. O vínculo empregatício termina nos últimos 30 dias do aviso prévio. Se decorrente nesse aviso prévio, por exemplo, você acredita que era desnecessário ele sair da empresa, você informa ele estando de acordo, o aviso prévio não existe e a relação de emprego continua como existia antes. Legal. Volta ao normal, Volta ao normal. E o tempo trabalhado continua normal, não conta como aviso. Não conta como aviso. Legal, muito como bom. se não tivesse assistido o aviso prévio. Entendi. Se ele estiver de acordo. Tudo tem que ser acordo entre ambas as partes, empregado e empregador. Sem dúvida. Rudolf, quantas vezes que o empregado pode faltar ao serviço sem perder direito às férias, por exemplo? Isso é uma relação muito pessoal. Cada caso é um caso. Um exemplo, quando no final de 12 meses do vínculo empregatício, o empregado tem direito a 30 dias de férias. Certo. Se o empregado faltou durante esses 12 meses menos de 5 vezes, ele tem direito aos 30 dias dele corridos. Tá. Se ele faltou de 6 a 14 vezes, ele tem direito a 24 dias corridos. Tudo isso é relativo de quanto ele faltou durante esses 12 meses, para fazer o recolhimento das férias. Tá, mas se você não descontou do salário, você pode descontar das férias os dias que ele faltou, então? Não, na verdade, esses 30 dias é os 30 dias que ele ficará de férias, não do salário. O salário ele vai receber de qualquer forma. Tá. O tempo que ele ficará afastado do emprego de férias. Não, entendo, mas, por exemplo, vamos para nós aqui, mulheres, falar da empregada de casa, da empregada doméstica. Por exemplo, ela faltou durante um mês 3 vezes. E eu, na hora de pagar, não descontei do salário os 3 dias que ela faltou. Eu posso descontar do período de férias, dos dias de férias, esses 3 dias? Não, daí se torna um perdão tácito. Não descontou no mês, você não pode descontar nas férias. Tá. É um perdão tácito. Tudo que é relação de empregos tem que ser advertido no momento, tem que ser... Depois existem situações que tem que ter testemunha, tudo, porque senão é um perdão tácito. Entendi. Perdoou. Perdoou, tá perdoado. Tá bom. Como que eu sei se o meu funcionário abandonou o emprego? O que caracteriza abandono de emprego? Quando o empregado deixa de vir até a empresa, tudo, você notifica ele, para que ele se apresente na empresa e informe o porquê que ele não está vindo para a empresa, o porquê da ausência dele. Tá. Tem que notificar por AR ou por tabelionato, por cartório. Se ele chegar na empresa e não justificar, no exemplo, 30 dias que ele ficou, causa desídia, que é faltas reiteradas no trabalho. Tá. Essa desídia causa justa causa. E se ele não comparecer à empresa, já causa abandono do emprego, esses 30 dias. Tá, mas tem que esperar 30 dias, Isso. abandono é 30 dias. Isso. Tá, então você fica de olho, se o funcionário não vem, você entra em contato primeiro. Isso tem que ser interessante ser documental. Tá. AR, que Melhor é aquelas registradas, Isso. tá? Ou por cartórios de tabelionatos, de notificações, tudo. Tem que comunicar, né? De títulos e documentos, na realidade. Tá vendo? Não é assim verbal ou só você ligar que não adianta.
Em que hipótese o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejudicar o salário? Existem várias hipóteses. Existe um exemplo, a hipótese de falecimento, existe a hipótese de nascimento, de casamento, de doação de sangue, de vestibular. São vários itens diferentes. De serviço militar obrigatório, Tá. de doação de sangue. Tá. Mas, Rudolf, você falou falecimento, e eu conheço funcionário que já matou a avó 5 vezes, já matou a mãe 3, não tem isso? Sei, isso é o que mais tem. Esse é o que mais tem voz. E como é que você sabe se o funcionário está falando a verdade? É interessante pedir o documento depois, né? Traz uma cópia aí para cadastrar aqui no sistema do certidão de óbito da sua avó, do parente. Claro que não sempre, mas se é um funcionário que está reiteradas vezes, você usando esse argumento várias vezes aí, complica, né? Bom, eu acho que a gente esclareceu algumas dúvidas. É claro que ficam inúmeras dúvidas no ar. Eu gostaria que você deixasse um telefone ou um e-mail para as pessoas que querem saber mais sobre o direito trabalhista entrar em contato com você, pode ser? Não, pode, sem problema. O telefone é o 3222-2200 e o e-mail é adv.rudolf@gmail.com. Ok, olha, a gente conversou aqui